Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Evandro, que já foi apresentado, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, do lugar onde não existe café, a não ser na xícara. Mas eu vim para São Paulo, onde fiz meu doutorado na área de fisiologia de plantas. E nos últimos 10, 12 anos, a gente está trabalhando com diversas culturas em práticas de fisiologia. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco sobre aspectos de fisiologia para a alta produção, levando em consideração o mecanismo fisiológico, né? Como eu falei para vocês, a minha atuação maior foi em culturas anuais, onde a gente tem o maior volume de pesquisas, mas a ideia é trazer algumas coisas que a gente já fez em café e algumas informações que são importantes e que deveriam ser utilizadas em alguns momentos, ou algumas práticas e manejos que a gente desenvolve e suas relações com a fisiologia. Bom, pessoal, primeira coisa, nós sabemos que produtividade potencial, ela não consegue ser atingida nem para soja, nem para feijão e muito menos para café. Por quê? Determina o que geneticamente uma planta consegue produzir. Por que nós não atingimos? Porque nós temos ao longo da vida da planta vários fatores que vão interferir negativamente, como uma variedade que não é adequada, pragas, plantas daninhas, excesso ou falta de água, que é um estresse por vários motivos, doenças, compactação de solo e nutrição. Quer dizer, são inúmeros fatores que fazem com que a produtividade de uma cultura não seja alcançada a nível potencial. Mas para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Como é que a gente faz para atingir a produtividade potencial de uma cultura? Primeiro, nós temos que conhecer a cultura. E o café, ela tem uma característica interessante, porque a origem dela nos explica muito do comportamento dessa planta no campo. Então, ela é originada de onde? De uma região onde nós temos menor intensidade de luz, regiões mais frias. Essa região da Etiópia, onde nós temos subbosques, que nós falamos, isso ocasiona algumas alterações ou algumas características fisiológicas da planta, que vai depender dessas características, grande parte da produtividade que nós alcançamos. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Primeiramente, nós estamos trabalhando com uma planta que já tem dificuldade na hora de germinar. Por quê? Se ela vem de uma região mais sombreada, o excesso de luz vai atrapalhar de alguma forma a germinação. Não é à toa que a gente usa locais com baixo nível de luminosidade. Por quê? Excesso de luz pode aumentar a produção de ácido giberélico na semente. E o ácido giberélico é o hormônio que promove germinação. Porém, excesso desse hormônio causa um efeito contrário. Em vez de induzir, ele vai inibir. Então, a partir daqui, nós temos cuidados com excesso de ácido giberélico, por isso que o ambiente não pode ser pleno sol. Nós temos uma dificuldade pela absorção por causa do pergaminho que está na semente e da concentração de ácido abscísico. E um outro problema, o café tem dentro dele cafeína, e a cafeína é um inibidor de crescimento. Não é à toa que a cafeína ela é produzida pela planta para repelir insetos. Porém, nós usamos a cafeína por um outro motivo, né? Ela é um alcaloide, tem um efeito bioestimulante muito interessante na gente, mas é um primo da cocaína, é um primo da maconha, é um primo da heroína, é a mesma classe de alcaloides. Porém, nós usamos como bioestimulante. Então, a partir daí, nós temos a primeira dificuldade, que é a germinação. Excesso de luz torna essa germinação dificultada. E a partir do desenvolvimento inicial, a planta começa a determinar prioridades. Quais são as prioridades de uma planta perante as nossas prioridades? Toda planta primeiro começa a desenvolver raiz. Como
quando nós estamos construindo uma casa ou um prédio, a primeira coisa que nós vamos fazer é o alicerce. O alicerce é raiz para a planta. E alicerce é raiz, e além de raiz, ele é boca. Então, a planta potencializa a produção de raízes no primeiro momento. Isso significa que nós temos que auxiliar a planta, nesse primeiro ponto, a aumentar o desenvolvimento radicular. Mas nós temos um outro processo importante. No momento que essa planta está num tubete e não tem uma possibilidade de explorar todo o desenvolvimento radicular, nós temos que esperar que ela chegue no campo. Vai ter acho que agora voltou, né? Onde ela vai ter maior capacidade de expandir seu sistema radicular. Então, pessoal, aqui, nesse momento, nós temos que trabalhar com essa capacidade da planta. E começar a induzir a primeira prioridade. Nós temos a muda, nós temos uma dificuldade de desenvolvimento de raiz, porque ela vai ter uma limitação física para isso, e a partir do campo que ela vai conseguir expressar esse potencial. Ao mesmo tempo, não adianta eu chegar no campo, aplicar uma substância, um bioestimulante para enraizar, se eu não tiver o ambiente favorável para que a raiz cresça. Sem oxigênio e sem cálcio, não existe crescimento radicular. Vocês podem colocar a melhor substância que existe, se você não tiver cálcio e oxigênio, a raiz não desenvolve. Por quê? Oxigênio é importante para a respiração, a raiz só respira se tiver oxigênio. E cálcio, sem ele, esse meristema que está aqui não desenvolve. Se nós olharmos nessa figura, vocês estão vendo que tem regiões mais avermelhadas, que têm mais nutrientes, e regiões mais claras e esverdeadas, que têm menos nutrientes. O que dá para perceber é o seguinte: toda planta desenvolve raiz em maior quantidade aonde tem mais nutrientes. Então, se você for preparar o solo para receber essa muda de café e tiver desuniformidade de fertilizantes, você vai ter um desenvolvimento radicular desuniforme. Então, não adianta você ter a melhor muda, o melhor estimulante para desenvolvimento de raiz, se você não tem uma uniformidade de fertilidade do solo. E, obviamente, cálcio e oxigênio. Só para fechar a ideia, em qual local uma planta desenvolve mais raiz? Um solo arenoso ou argiloso? Arenoso. Por quê? No solo arenoso você tem maior quantidade de oxigênio. Pensando nisso, já que nós estamos falando em prioridades, a primeira é o ambiente solo, que tem que estar propício para essa raiz se desenvolver. Mas o que faz com que uma planta cresça mais raiz, já que ela é a boca e o alicerce? É um hormônio chamado de auxina. Tudo na planta é direcionado por hormônios. Os hormônios estimulam tanto a morte da planta como o crescimento. O etileno promove o amadurecimento de frutos de café, além de queda de folhas. Mas a auxina promove o enraizamento. Então, quando estou colocando essa muda no campo, o estímulo de enraizamento tem que ser muito forte, porque ela tem que sustentar uma estrutura e proporcionar água e nutrientes para essas folhas que estão aqui. Como é que a gente induz a auxina na planta? Eu posso aplicar produto que tem auxina, ou eu posso produzir auxina através de precursores hormonais. Um deles é o triptofano. É um aminoácido que produz auxina. Mas também eu posso induzir a produção desse hormônio através de micronutrientes. O boro, ele controla as concentrações de auxina na planta, por atuar na enzima que mantém seu equilíbrio. Nós temos o zinco. O zinco é importante para a formação do triptofano. E o nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque o nitrogênio vai formar aminoácidos e o triptofano é um aminoácido. Então, eu tenho diversas formas. Eu posso produzir a partir de precursores ou eu posso aplicar diretamente o hormônio.
Isso fica a critério de cada produtor ou do manejo que está realizando. Além disso, nós temos uma outra capacidade, nós estamos aumentando a área específica de absorção de nutrientes pela raiz. Isso que é muito importante. Então, ela vai ter mais boca para absorver. Lembra, eu estou vindo com uma muda que teve uma dificuldade de germinar por causa da luz, que teve que romper todas aquelas barreiras, mas que tinha uma restrição de raiz devido ao ambiente que ela se desenvolvia. A partir desse momento, eu tenho que estimular o máximo possível essa raiz crescer. Então, a primeiro momento, eu preciso estimular a auxina. Segundo momento, eu posso trabalhar com um produto que melhore ainda mais a performance da auxina. E hoje nós temos no mercado uma característica interessante de substâncias úmicas. Se vocês já perceberam isso, em áreas que tem solo arenoso, quando você aplica um ácido úmico, você vê um desenvolvimento radicular muito exuberante. Mas se você fizer num local que tenha solo argiloso, esse efeito nem é percebido. Então, o ácido úmico, ele é muito interessante para regiões de solo mais arenoso, e ele aumenta a eficiência desse hormônio que está aqui, que é a auxina. Ele é o carro-chefe para produzir boca em planta, que é a raiz. Significa, como é que funciona essa substância, então? Quando eu aplico o ácido úmico, além de ter mais raízes em planta, vocês vão ver que as plantas ficam mais verdes. Por quê? Porque se eu estou produzindo mais bocas na minha planta, ela está absorvendo mais água e nutrientes. E entre os nutrientes que ela absorve em maior quantidade, 2 são importantes, que é nitrogênio e enxofre. Embora o fósforo tenha um papel muito interessante, mas isso está muito mais ligado à dinâmica dele no solo com o ácido úmico. Então, resumidamente, não vou chegar em detalhes aqui, o que o ácido úmico faz? A célula da raiz é como se fosse uma pilha. Ela tem de um lado carga positiva, fora dela, e dentro dela tem carga negativa. Essa pilha é que é considerada a força de absorção de nutrientes. Quem mantém essa pilha carregada é energia, é ATP. E a auxina ajuda a ativar esse sistema. Então, quando eu tenho auxina, eu tenho alimentação desse sistema através de gasto de energia e a planta aumenta a absorção. Ela aumenta a capacidade dessas células em absorver. Ao mesmo tempo, a substância úmica tem moléculas com ação auxínica, por isso que se fala like auxin. Significa uma molécula que tem uma ação similar ao que tem uma auxina. Por isso que o efeito dele é muito interessante para enraizar e para melhorar a absorção aqui. Isso se observa com muita clareza em nitrato e enxofre, o aumento da absorção, além de aumento da expansão de células. Consequentemente, eu vou ter na planta com mais nitrogênio, mais clorofila, e com mais nitrogênio eu tenho maior concentração de citocinina. Citocinina, se existisse para nós, seria o hormônio da juventude, aquele que deixa a planta jovem sempre. A gente vai entender um pouco melhor sobre ele depois. Seguindo, então nós temos uma coisa extremamente importante. Se eu tenho mais boca, quer dizer, eu tenho mais raiz, eu tenho mais absorção. Esse exemplo aqui, ó. Isso aqui era um tipo de bioestimulante, esse outro tipo de bioestimulante. Quando a planta produz mais boca, ela entende que pode construir maior estrutura de parte aérea. Então, se eu construir uma casa com alicerce profundo, eu estou entendendo que essa casa vai ser mais alta. Ou ela pode abrigar maior número de cômodos, ou, se for um prédio de apartamentos. Então, ela produz uma substância aqui que aumenta a produção de estrutura de parte aérea. Esse hormônio é produzido na raiz e é chamado de citocinina. Então, quanto mais raiz a minha planta produzir, mais citocinina ela vai sintetizar e mais estruturas de parte aérea ela vai produzir. Só que não adianta nada ela produzir mais raiz se não tiver nutriente para dar suporte a esse estímulo.
Lembrando que o hormônio, ele só manda fazer, ele não faz. Ele estimula a planta a fazer, se ela tiver nutrientes e energia, ela vai fazer. Se não tiver, perda de tempo. Então, nesse caso, essas bolinhas verdes seriam citocininas produzidas. Quanto mais raiz, mais citocinina, consequentemente, maior estrutura de parte aérea. Bom, isso já nos mostra que o primeiro ponto seria aumentar a capacidade de produção de raízes, e aí a planta vai fazendo isso automático. Ela vai no automático, ela vai produzir maior estrutura de parte aérea. Ao mesmo tempo, o café, ele tem algumas particularidades. Ele é uma planta muito sensível nessas fases iniciais, não apenas a altas intensidades luminosas, mas a alta produção de etileno. Isso aqui é um exemplo de aplicação de triazol numa planta de café. Quando você aplica um triazol em café, você tem um travamento muito grande da planta. Triazol é um fungicida que lá no início do seu mecanismo de ação, ele inibe a produção de giberelinas e também aumenta a produção de etileno. Vocês estão vendo como essa planta está mais compacta e menor, e essa aqui está uma planta maior. Nessa fase, ela tolera muito pouco triazol, isso todo mundo sabe, né? Não estou contando uma novidade para vocês. Porém, essa característica tem a ver com a baixa capacidade de respostas a estresses. Se nós pegarmos esse exemplo e passar para a soja, é o contrário. A soja, no início do desenvolvimento, ela pode apanhar, ela volta e produz mais do que aquela que não apanhou. O café não tem essa capacidade. E isso tem a ver com o centro de origem, pessoal. Lembra, onde que ela foi produzida, que condições que ela viveu, traz dela uma genética muito forte. Infelizmente, o café demora muito tempo para você ter ciclos consecutivos, que você precisa ter pelo menos 2 a 3 safras para você entender a estabilidade de produção ou de um sistema que você está fazendo, até você atingir um ponto que você possa usar essa tecnologia ou essa variedade nova, né? Então, pessoal, o que acontece depois que eu produzi boca? Eu tenho que produzir estruturas de parte aérea. E um dos pontos mais importantes são as folhas. A folha é a usina de produção. É como se fossem pequenas usinas em cada estrutura da planta. Vamos considerar essa folha aqui como sendo a cidade aqui de Araguari. Cada parte dessa cidade, cada bairro aqui, iria participar com produção de energia para manter essa cidade sustentável, e o que sobra ela exporta. Cada célula é como se fosse um prédio desses aqui, pessoal. Só que cada célula tem... Não, por enquanto não. Cada célula tem placas de captação de luz. Imagina se cada casa que tivesse aqui, tivesse aquelas placas fotovoltaicas, que absorvesse a energia do sol e produzisse sua própria energia para viver. E o que sobra, exportasse para a CEMIG, por exemplo. Então, elas fazem isso. Essas células têm paredes, têm estruturas como uma célula normal, mas tem dentro deles cloroplastos, que são as organelas que capturam a energia do sol, e essa captura da energia do sol transforma isso em açúcar. Parte desse açúcar, ela mantém para a cidade ficar viva. O que sobra, ela vai exportar. Então, o que seria isso? Como toda cidade, nesse caso aqui eu teria as placas que captam a energia do sol, que nessas plantas são o quê? Clorofilas. Quanto mais verde é a folha, mais placa de captação de luz. Significa que ela tem que ter mais clorofila. Olha uma coisa interessante. O café que está na plena luz, ele tem mais ou menos clorofila? Se a gente olhar, a folha que está no pleno sol é mais clara que a folha que está na sombra. Da onde que veio essa planta? De uma região mais sombreada, onde ela tinha que produzir mais clorofila para capturar o máximo possível de luz. Quando eu coloco essa planta num sol intenso,
essa alta quantidade de luz que ela absorve, ela não consegue transformar isso em açúcar. Ela não tem logística genética para isso. Esse excesso de luz faz o quê? Que nós chamamos de escaldadura. Por que não acontece em outras plantas C3 da mesma forma? Centro de origem, que tem a ver com genética. Então, o que acontece? Ela absorve essa energia do sol, a estrada que está chegando aqui, que é o xilema, está distribuindo água e nutrientes, o excesso de água é perdido pela folha. A forma que a planta tem de resfriar é transpiração. Ao mesmo tempo, está entrando CO2 pelos estômatos. Esse CO2 entra com a energia da luz, produz açúcar. Beleza, minha folha é autossustentável. Uma parte desse açúcar é para ela manter viva. O que sobra, ela vai exportar. Então, quando a gente decide em fazer um fungicida, um inseticida ou qualquer outro produto que tenha maior manutenção de folhas ou sanidade de folhas, eu estou preservando cada bairro desses aqui, ó. No momento que um desses é perdido, eu tenho redução de capacidade de produção de energia. Se reduz essa capacidade, ela vai reduzir a exportação. Se eu perder algum desses prédios por doença, a planta vai ter que deixar mais açúcar dentro dessa folha para ela conseguir se defender e se manter viva. A planta exporta menos, consequentemente, produz menos. Então, em função disso, o que se observa? Que normalmente nós temos diferenças de produtividade em café que está pleno sol ou melhor, que recebe luz pela manhã e o outro que recebe luz à tarde. Se nós acabamos de falar que é uma planta de subbosque, que ela não tolera elevadas temperaturas, quanto maior é a temperatura ou luminosidade, mais tem danos nessas estruturas das folhas, menos ela vai produzir açúcar e, consequentemente, ela vai produzir menos grãos. É genético e é fisiológico. Dá para a gente entender muito bem. Aqui eu tenho menores intensidades de luz, aqui eu tenho maiores intensidades de luz. E o que significa, então, esse processo no café? O café é uma planta mais preguiçosa em relação a uma planta de soja, por exemplo. A fotossíntese de uma folha de café equivale a 31% da fotossíntese de uma folha de soja. E 15% da fotossíntese de uma planta de milho. Quer dizer, ela não faz nem a metade do que uma folha de soja faz. Por que tem essa diferença? Porque as folhas que estão em pleno sol são folhas que vão ter menos clorofila, são mais claras, tem que absorver menos luz, porque se absorver muita luz, ela vai queimar pelo excesso de energia. Consequentemente, a maior fotossíntese estão nessas folhas aqui mais intermediárias, que estão mais protegidas do excesso de luz. A partir daí, eu tenho outro problema. Como eu não consigo controlar isso na planta, eu vou ter folhas que vão receber mais luz. Então, folhas que recebem muita luz, principalmente à tarde, elas não conseguem dissipar essa energia produzindo açúcar. Lembra que a logística de produção de açúcar dela é mais lento. O que vai acontecer? Escaldadura. E um outro processo interessante. Todo o processo de fixação de CO2 numa planta acontece por meio de uma enzima chamada de rubisco. O problema dessa enzima é que ela é promíscua, quer dizer, ela corta dos dois lados. Se tiver oxigênio, ela fixa oxigênio. Se tiver CO2, ela fixa CO2. Quando eu tenho estresse, altas temperaturas, os estômatos fecham e ela passa a fixar oxigênio. E aí a fotossíntese, que já era baixa, vai ser mais baixa ainda. E aí começa a acumular amido nas folhas, acumulando amido, a fotossíntese vai diminuindo gradativamente. Então é uma planta que, apesar de ter muitas folhas, a taxa fotossintética por folha são menores. Lembre da origem dela. Ela tinha pouca luz, a fotossíntese era menor e mais lenta.
Seguindo, o que acontece então? Imagina que eu estou aplicando um produto e deu toxidez desse produto. Vamos ver como é que isso acontece, então, aconteceria. Parte do açúcar produzido pela folha, nós falamos que fica na folha para ela sobreviver. É a manutenção da vida dela. O que sobra, ela exporta para uma folha acima, ou uma folha abaixo, ou para um grão. Se eu tenho fito, o que vai acontecer? Eu tenho grande destruição de células aqui. Ela vai ter que reter mais energia para fazer essa restauração, sobra menos, e o menos que sobra vai produzir numa baixa velocidade novas folhas. Nós chamamos isso de travamento foliar. Está travando por quê? Porque a planta está produzindo pouco, e esse pouco que ela está produzindo não é suficiente para ela dar aquela explosão de crescimento. Outro problema que nós temos numa cultura perene. Então, imagina que você está colocando o café, ele está na forma de muda, está desenvolvendo raiz, desenvolvendo folhas, eu tenho que ter cuidado com essas folhas. Pulsos de absorção. Eu estou jogando na planta uma alta dose de nutrientes. O professor Matiello falou aqui sobre aplicações de doses, de altas doses de alguns nutrientes. Por exemplo, fósforo, potássio, nitrogênio, assim por diante. O problema é que quando eu aplico, por exemplo, nitrogênio, eu estou proporcionando à planta o quê? A absorção de altas quantidades num momento. Quando eu tenho alta quantidade de nitrogênio, vocês devem perceber que a planta vegeta muito. Por que ela vegeta tanto? Porque o nitrogênio estimula a síntese do hormônio da juventude, que na planta é a citocinina. Então a planta começa a vegetar demais. O problema é que depois disso, a planta vai reduzir a quantidade de nitrogênio, porque ela tem um pulso alto de absorção, depois vai diminuindo a disponibilidade. Diminuindo a disponibilidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter menores quantidades de nitrogênio, eu vou ter menor produção de citocinina, consequentemente, eu vou ter um desbalanço hormonal na planta. Isso é tão verdade que esse modelo, esse trabalho aqui, de 2011, mostra o seguinte: em plantas de Arabidopsis, que são as plantas testes utilizados para entender fisiologia, quando eu tinha elevado nitrogênio nessa planta, eu tinha um aumento na produção dessas duas formas de citocinina. Quando eu tinha baixo nitrogênio, eu tinha menos da metade da produção de citocinina. Isso na parte aérea. Na raiz, essa diferença era ainda mais grotesca. Então, o que significa, pessoal? Que nós estamos dando para a planta uma alta quantidade de fertilizante no momento, e essa alta quantidade de fertilizante está causando um desequilíbrio hormonal nela. Mesma coisa aconteceu com a auxina. O que faz a auxina? Desenvolvimento de raiz. Se eu tenho muito N, eu tenho maior desenvolvimento de parte aérea e menor desenvolvimento de raiz. Olha aqui, ó, elevado N reduziu a síntese de auxina. Elevado N menor auxina, baixo N maior auxina. Então, tudo isso nos leva a crer o seguinte: se nós tivéssemos uma fórmula perfeita, eu teria que medir ou quantificar quanto de nutriente uma planta precisa e liberar esse nutriente de acordo com as necessidades dela. Se ela pudesse mandar via radar os sinais para liberação desses nutrientes, ela não teria esses picos de absorção e, consequentemente, essas desregulações hormonais dentro dela. Esse é um ponto importante em plantas, principalmente plantas perenes. Em plantas anuais, a gente já está acostumado com esse princípio, né? Em plantas perenes, isso é um problema. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com aumento de raiz, aumento de folhas, e aí a nutrição é importante, eu sei que os fungicidas estão se tornando cada vez menos eficientes. E que daqui 10 anos não tem nenhuma
molécula nova a ser introduzida no mercado. O que se tem no mercado são misturas. Volta uma molécula antiga, ela mistura com uma outra, e assim por diante. Então, indução de resistência é a mesma coisa que vacina. Você aplica, você não vai ficar imune, muitas vezes, àquela doença, mas você vai reduzir os efeitos daquela doença no seu corpo. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa aplicar na planta. E as aplicações, elas têm que ser feitas aonde? Via folha. Mas eu acabei de falar para vocês que a folha, ou melhor, que a boca da planta é raiz. A folha não foi feita para isso. Por quê? Porque a raiz, ela tem maior área de captação, maior diluição e a umidade adequada para que o nutriente seja transportado lá dentro. Na folha, eu tenho pequenas gotas que chegam até ela, eu tenho que ter um adjuvante para espalhar essa gota. Essa absorção tem que ser feita pela cutícula primeiro, depois por essas células, e se dá por difusão, no primeiro momento. Então, isso daqui é extremamente complicado, porque se aumentar a dose ou concentração, eu tenho fito. Alta pressão osmótica, desidratação. Mas mesmo assim eu tenho que fazer, é a forma, né? E é daí, e nesse ponto que eu chego a uma encruzilhada. Eu tenho que escolher um produto para indução de resistência, eu sei que alguns micronutrientes são utilizados para isso, e eu chego lá no mercado e eu tenho isso aqui, ó, 2 caminhonetes que são iguais. Essa aqui é mais barata do que essa. E oferece o mesmo meio de transporte. Mas o que eu escolho? Bom, primeira coisa, você tem que saber que aqui dentro tem um motor e aqui tem outro. Esse aqui é diesel, esse aqui é gasolina. Então, os produtos parecem iguais, mas as potências e as eficiências são diferentes. Às vezes, se eu comprar isso aqui, eu vou ver que daqui a um tempo ele não me serve. E esse aqui ele vai ser utilizado a qualquer momento, porém, precisa de um investimento maior. Nada que é tão bom é tão barato, né? E a partir desse momento, eu preciso saber escolher que fontes eu vou usar, por exemplo, de micronutrientes. Eu posso usar sulfatos. Sulfato, ele é absorvido, mas não translocado na mesma intensidade, por exemplo, que quelatos. Por exemplo, aqui, ó, do que foi aplicado, 20% foi absorvido. 26% foi absorvido e desses apenas 7,5% se movimentou. Se eu usar outra fonte, travou aqui agora. Se eu usar outra fonte, eu tenho uma absorção similar, mas eu tenho uma maior translocação. O que eu escolho? Vai depender do seu objetivo, vai depender do seu investimento e daquilo que você procura. Mas você precisa entender aquilo que você está mexendo, né? Nós temos outra forma, que é muito comum, que é o fosfito. Bom, o fosfito é o principal indutor de resistência que nós temos. Mas como é que age o fosfito? Algumas pessoas falam que o fosfito é nutriente, outras falam que não é. Bom, vamos entender a partir desse esquema. O fosfito, ele não é nutriente. Ele tem 3 oxigênio e não 4, como é o caso do fósforo que está aqui. Quando ele tem 3, ele não faz a mesma configuração que permite a ativação de enzimas, formação de ATP e assim por diante. Porém, ele causa uma redução ou uma deficiência momentânea de fósforo dentro da planta. Se vocês aplicarem uma dose muito alta de fosfito, vocês vão ver que a planta trava. Por que ela trava? Porque ele compete com o fósforo que está lá dentro. E quando isso acontece, a rota de deficiência de fósforo é a mesma rota que produz um hormônio chamado de ácido salicílico. O ácido salicílico é um indutor de resistência. É o mesmo do AS que a gente toma. E essa indução de resistência ativa proteínas de defesa. Então, algumas plantas
possuem uma capacidade maior de ativar esse sistema do que outras. E na mesma espécie, eu tenho variedades ou cultivares com diferentes capacidades genéticas de fazer isso. Seguindo, qual que seria a resposta de uma planta à infecção? Vamos lá. Quando eu tenho a doença na planta, essa estrutura aqui vai germinar lá dentro, a estrutura que eu tenho aqui, o austório, o pino de penetração, e aqui dentro da planta vai se alimentar das estruturas dela. Se essa planta foi ativada, você aplicou a vacina nela, o que vai acontecer? As substâncias de defesa começam a atuar sobre essa estrutura, destruindo a estrutura do fungo. Então, vocês estão vendo aqui, começa a destruir a estrutura do fungo. Ao destruir essa estrutura, o fungo não tem a capacidade de produzir de novo, e aí você tem redução de infecção. Não significa que isso vai ser suficiente para controlar, mas vai ajudar, porque se eu tiver cobre, por exemplo, o que o cobre faz no café? Aumenta cicatrização. Cicatrização é lignificação de estruturas. E essas substâncias podem ajudar tanto em impedir ou reduzir a capacidade de penetrar na célula, como atuar na quebra e degradação dessas estruturas, né? Então, esses são pontos importantes para isso. Nós trabalhamos em alguns experimentos de café, onde nós medimos indutores de resistência, aqui um controle, que é o preto, e aqui um sistema à base de nutrição. Esse PL aqui, pessoal, ele mede o nível de degradação de membrana celular. É como se eu pegasse uma pessoa, tirasse uma amostra de sangue e dissesse assim, ó, você está com alto nível de estresse e suas células estão muito degradadas. Isso se chama peroxidação lipídica. Então, o que se observou? Que quando aplicou indutor de resistência, nós tivemos o quê? Uma queda no nível de peroxidação lipídica. Isso significa que essas células aqui foram mais protegidas a excesso de luz, a danos por patógeno. Quer dizer, que aqueles prédios que nós falamos lá, eles estavam mais protegidos do que aonde eu não apliquei nada. Porém, tudo que induz resistência consome energia. A minha planta tem capacidade de pagar esse seguro, de estar mais protegida? Se ela tem essa capacidade, sem problema nenhum. Agora, vocês imaginem aplicar o indutor de resistência numa planta estressada. Eu dar vacina num cara doente. Se o cara está com gripe e toma vacina, aí você acaba com ele. Por quê? Ele não consegue produzir aquela quantidade de anticorpos ou produzir uma defesa efetiva para sustentar aquilo. Então, tudo que se fizer com indução de resistência sempre tem que ser preventivo. Embora o fosfito atue em alguns fungos ou micetos, o ideal é que ele sempre seja feito preventivo e não quando tiver a doença, pensando nessas características. Quando nós avaliamos a enzima responsável pelo primeiro passo de assimilação de nitrogênio, o que é essa enzima? Essa enzima transforma nitrato dentro da planta em nitrito, que segue para a produção de aminoácidos. O que se observa? Olha uma coisa interessante. O que eu falei para vocês? Que indução de resistência consome o quê? Energia. Se consome energia, reduz a quantidade de energia para assimilação. Então, dá para ver claramente que esse sistema consumiu mais energia do que esse outro. Quando eu trabalhei só com nutrientes, sobrou mais energia para a planta assimilar nitrogênio. Não estou dizendo que esse aqui foi melhor. Eu estou dizendo qual que é o princípio de cada produto. Porque, ao mesmo tempo que o café cresce muita folha, ele está produzindo também muito dreno de energia. Quanto mais folha ele produzir, mais energia ele vai mandar para produzir folhas. Então, esses pontos é para a gente entender qual que é o princípio de cada produto, que são diferentes.
E, ao mesmo tempo que eu tenho esses problemas, eu vou chegar na época do estresse. Eu posso ter o estresse durante a safra de produção de grãos, eu posso ter o período de repouso. O que acontece durante o estresse de uma planta? É muito simples, nós temos 3 fases de estresse. As fases de estresse começam com a produção de radical livre, que são aquelas substâncias que causam o nosso envelhecimento, causam envelhecimento na planta. No segundo ponto, a planta tenta se aclimatar, ela sente o estresse, reage. Se ela der conta, sobrevive. Se ela não der conta, ela morre, que é a fase 3. Então, essas fases vão aumentar o quê? Com o tempo. Vou ter um aumento na produção de radicais livres, vou ter um aumento da degradação celular, e para isso, eu preciso entender como é que a minha casa vai sobreviver. Lembra do prédiozinho lá da Folha? Bom, quando eu tenho estresse, o prédiozinho, dentro dele vai estar assim, ó. Isso é o que acontece dentro de uma célula completamente estressada. Primeira coisa que nos vem à cabeça é o seguinte: bom, cheguei nessa casa desse jeito, eu vou ter que chamar alguém para limpar. E na planta existe as faxineiras, que é essa moça que está aqui, ó. O que ela vai fazer? Ela vai ter que tirar tudo que tem de tóxico aqui dentro e depois reconstruir. Para fazer isso, ela tem que evitar esse processo aqui, ó, peroxidação lipídica. Quando eu tenho estresse, aquelas latinhas quebradas lá dentro, são espécies reativas de oxigênio que vão degradar as membranas. É isso aqui que causa escaldadura do excesso de luz, por exemplo. E aí, como é que ela fica? Ela fica desse jeito, né? É aquela dona de casa que tem que passar, lavar, cozinhar, cuidar dos filhos, e tem que se virar em várias. E segurar o moleque aqui para ele continuar crescendo. E aí que entra um papel importante das faxineiras. As faxineiras que eu estou falando são as enzimas antioxidantes, que é a catalase, superóxido dismutase e as peroxidases. O que elas fazem? Quando eu tenho estresse na planta, elas vão causar desintoxicação. Esse é o primeiro passo para você tirar uma planta do estresse. E como é que eu faço para que elas sejam produzidas ou ativadas? 4 tipos de nutrientes são importantes para ativar essas enzimas, que é o cobre, zinco, ferro, níquel e manganês. São 5, na verdade, não 4. Todos eles têm ação direta na ativação dessas enzimas e na desintoxicação. Porém, nem todas, por exemplo, a sódio, nem todas as formas da sódio usam zinco, outras usam ferro. Então, a gente tem várias formas de ativação. Também descobriu-se que glicina betaína é uma substância que estimula a produção dessas enzimas. E a glicina betaína pode ser aplicada diretamente ou pode ser produzida através da glicina, que é um aminoácido aplicado por produtos à base de aminoácidos. O que acontece para o café tolerar tanto assim a seca com tanta eficácia? Uma delas está na produção disso daqui, ó. Que eu tenho as faxineiras e tenho moléculas que atuam na proteção, que é a glicina betaína e, no café, principalmente a prolina. O café produz muita prolina para tentar segurar os efeitos da seca. Porém, tudo isso, novamente falando, nada vem de graça, é custo. E a planta tem que estar preparada para arcar com esse custo de defesa. E um dos pontos importantes é que a planta tem que reter água nesse período de seca. E essas moléculas auxiliam na retenção de água. Como é que funciona isso? Dentro de uma célula, eu tenho várias substâncias, entre elas proteínas, que se elas perderem a forma, a célula morre. Isso explica porque nós podemos ficar uma semana sem comer e apenas 2 dias sem beber água. Porque se acontecer a desidratação no nosso corpo, nós temos isso aqui, ó, desnaturação proteica.
Então, cada estruturazinha dessa é água protegendo ou dando a estrutura ideal para a proteína. Quando eu tenho seca, essas moléculas são perdidas, a proteína perde a forma, acabou, morreu. O que a glicina, a betaína e a prolina fazem? Elas envolvem isso daqui, ó, evitando que essas moléculas sejam perdidas. É como se fosse uma capa, um plástico ou uma embalagem ao redor da proteína. Então a planta seca, perde água até um determinado ponto, mas ela não morre. Isso acontece em plantas de deserto, tem plantas que elas secam tanto, que se você passar a mão, ela chega a esfarelar. Mas se ela encontrar um ambiente úmido, ela brota e volta a produzir uma nova planta. Isso daqui é a função da glicina, betaína e da prolina desses processos. E aí entra de novo a mesma história. Se eu estou fazendo tudo isso, quando eu posiciono, se eu sei que vou ter seca, eu faço antes da seca, durante a seca ou depois da seca. E é o momento que eu tenho essa dúvida. Eu escolho esse carro ou esse daqui? Pô, mas é óbvio que eu vou escolher esse aqui. Depende. Se você vai escolher para andar no meio de um pivô, esse aqui não vai andar nem nos primeiros 500 metros. Enquanto que esse aqui, se não tiver problema de motor, né, você vai andar tranquilamente. Então, você pode ter o melhor produto na sua mão. Se você não sabe usar, você transforma ele num produto pior do que aquele considerado uma matéria-prima inferior. Então, às vezes, não adianta eu comprar o melhor produto para aplicar no meu café, se eu não sei como usar. Eu vou comprar uma Lamborghini, mas não sei ligar, vai ficar só embaixo da garagem, né? Isso são pontos importantes. E aí, nessa condição, como é que eu faço? Normalmente, isso eu estou falando em geral e não específico para café, nós temos o seguinte comportamento. Nós temos o estresse, esses radicais produzidos vão degradar as células. Depois que eles causam a degradação das células, a planta aclimata. Esses 2, 3 dias após a aclimatação, você entra com micronutrientes. Apertei de novo aqui o negócio. Quais micronutrientes que nós vimos? Zinco, manganês, níquel, cobre. O que eles vão fazer? Ativar as faxineiras, que são as faxineiras, as enzimas antioxidantes. Então, eu vou ter o que aqui? Tenho que degradar o que tem de estrutura tóxica e depois que vem um outro ponto, eu tenho que refazer aquilo que foi quebrado. E aí eu preciso de fontes que tenham carbono, fontes que tenham nitrogênio, fontes que tenham fósforo. E muito importante, substâncias que promovam a produção, por exemplo, de ATP. Um deles é o magnésio. O magnésio é extremamente importante para você formar ATP. Fez isso, reconstruiu, porém, perdeu, né? Aqui nós temos um trabalho que nós fizemos também em café, onde nós aplicamos antes, durante e depois. Ou melhor, esse aqui foi só durante e depois. Aquele de antes eu não coloquei aqui. O que mostrou? Sempre as melhores respostas, quando você aplica o produto, se dá quando a planta está apta em absorver e metabolizar. Se você for dessecar uma planta daninha em estresse, você vai ver a dificuldade de matar essa planta. Mas se ela estiver viva, bem nutrida, o efeito vai ser mais intenso. Então, na maioria das vezes, nós observamos que os melhores efeitos dos produtos é sempre após. Mas a minha pergunta é, e esse tempo todo que eu atenuei o estresse aqui, ele não repercutiu em produtividade depois? Nesse experimento de café, não. Foi melhor você ter esperado a seca passar, 5, 6 dias após a seca, entrou com o produto, com macro, micro e cisteína, ela produziu mais do que fazendo durante a seca. Possivelmente, aí eu tenho o quê? Baixo aproveitamento do produto. O ideal, então, seria eu aplicar antes, preparando a planta para a seca, e depois recompondo ela daquele estresse que ela sofreu. O que isso
Como é que consigo determinar isso? Nitrato redutase é a enzima sensível a estresse e danos celulares. Quando eu tenho estresse na planta, a atividade dela cai bruscamente. Então, observou-se que o melhor seria depois. Quando eu avaliei peroxidação lipídica, que é o dano nas membranas, quando eu fiz várias aplicações do produto, eu tive o quê? Melhor capacidade de recuperação dessas células e menor suscetibilidade a danos. É o que mostrou aqui. Embora os macro e micro, depois do estresse hídrico, ele causou redução nesse dano. Isso mostrou que o produto foi eficiente. Outra coisa importante, o que a gente faz durante o período de seca em café? Aplica melaço. Por que o pessoal aplica melaço em café? Bom, primeira coisa, se a gente pegar pela lógica, durante a seca o estômago fecha. Se o estômago fecha, não entra CO2. Se não entra CO2, não tem fotossíntese. Se não tem água, também não tem fotossíntese. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos duas situações. Foi feito um ensaio onde o cara aplicou sacarose durante a seca e sacarose numa planta normal. E aí eu pergunto para vocês, antes de vocês olharem os resultados, se uma pessoa vai tomar soro, estando com a saúde perfeita, e uma pessoa vai tomar soro, estando com um problema de alimentação, por exemplo, ou estando com alguma doença, em qual delas o soro vai fazer efeito? Uma pessoa que está doente. Essa aqui é a planta sem estresse. O que aconteceu? Aplicou sacarose, o teor de açúcar produzido pela planta oscilou. Quer dizer, tanto faz como tanto fez. Porém, na planta... Ixi, passei para frente aqui. Espera aí, voltar. Agora estou me enrolando esse negócio aqui. Então, na planta que sofreu o estresse, eu vou ter uma característica diferente. Que característica vai ser essa? Daqui. Foi aplicado 0,5% de sacarose e 1% de sacarose. O que aconteceu numa planta com estresse? Eu aumentei a quantidade de açúcar dentro da planta. 0,5% de sacarose é capaz de nutrir uma planta em açúcar? Não. Então, o que aconteceu? Aonde eu não tinha seca, aplicação de açúcar de 0, 0,5% e 1%, deu diferença nenhuma. Mas aonde eu tinha estresse, a aplicação de açúcar na planta reestimulou o principal processo de produção de açúcar por ela, que é fotossíntese. Então, o açúcar que eu apliquei não fez a recomposição daquilo que ela precisa, mas estimulou a planta, de alguma forma, a produzir novamente esses açúcares. Então, se você tiver uma planta normal, sem estresse, a aplicação dessa matéria-prima não serve para nada. E essa sacarose, ela pode servir como outras formas de açúcares, que a gente pode tratar a planta em função disso. Porém, quando a gente está falando desse processo, a gente sabe que durante o ciclo da planta de café nós temos isso. Nós temos períodos de formação de botão floral, crescimento, e depois nós temos a dormência, que é o período de estresse, que é a seca. E isso daqui é o que vai determinar muito o que a planta vai ser no próximo ano. Então, os potenciais produtivos estão sendo determinados antes do processo final da colheita. É aquilo que a planta vai produzir, essa energia e esse processo. Infelizmente, no café, não tem separação de fase vegetativa, reprodutiva, tudo acontece ao mesmo tempo dentro do processo fisiológico, né? E aí entra essa questão, por que induzir seca? Durante a seca eu não tenho estresse, quer dizer, durante a seca eu aumento o hormônio chamado de ácido abscísico, que é aquele hormônio que dá um sinal para a planta de pare. Ela paralisa. Ao paralisar, as gemas dela ficam dormentes, mas parece que essas gemas, ao ficar dormentes,
elas produzem alguma substância lá dentro que é importante, porque isso dá uma maior uniformidade de florada, né? Nesse período, as conexões vasculares são muito baixas e eu tenho uma redução de giberelina dentro dela. Se eu adubar nesse período, eu vou acabar de lascar o sistema. Por quê? Porque o fertilizante vai reter ainda mais a água que tem no solo, que é muito pouca, e eu vou ter déficit hídrico ainda mais acelerado. Nesse período, a prolina, lembra daquele aminoácido que falei para vocês que ajuda a reter água? Ele começa a agir. Então, a prolina faz o quê nessa planta de café? Ajuda a reter a água dentro dela. Se essa planta foi associada com uma adubação prévia de potássio, prolina e potássio ajudam ainda mais a reter a água nesses períodos de déficit hídrico. Até chegar o período de chuva. Aí eu vou ter o quê? Aumento das conexões de xilema com a gema, ela vai começar a produzir giberelina, diferenciar a flor e florescer. Qual que é o problema aí, pessoal? Imagina que que a planta está entendendo isso aqui, veio uma chuva fora de época e ela floresce. Passou essa chuva, volta seca, ela aborta tudo de novo. Isso é um dos principais problemas no café, não é? O que poderia ser feito, pensando na fisiologia? Não sei se isso é possível. Vamos viajar um pouco aqui. Se o ácido abscísico é o hormônio que trava a planta, será que eu aplicando doses de ácido abscísico aqui, pós uma chuva, eu não conseguiria segurar essas gemas, evitando que elas floresçam durante esse período? Para que elas só floresçam quando eu vou ter água suficiente? Não sei. Nós tentamos fazer isso, só que para fazer isso teria que ter uma estufa que andasse sob trilhos, que você conseguisse colocar numa lavoura de café e simular esses processos. Se isso acontecer, tem que fazer uma curva de nível de precipitação versus nível de ácido abscísico para você segurar. E o mais interessante disso é o seguinte: o ácido abscísico é barato. 100 miligramas custa em torno de R$70, e é mais ou menos a dose que seria utilizada, ou até menos que isso, para segurar uma planta. Então, pessoal, se a gente começar a estudar a fundo a fisiologia, a gente pode tentar entender alguns processos e melhorar algumas coisas importantes dentro disso. E aí sim, eu ter o florescimento no momento que ele é mais importante e que eu vou ter certeza que vai segurar a planta posteriormente. O problema é que no florescimento eu vou ter isso aqui, ó. A planta, quando começa a florescer, é uma mulher quando fica grávida, existe um desbalanço hormonal lá dentro. E aí na planta normalmente eu tenho uma redução de promotores e um aumento de inibidores de crescimento. Porque é óbvio, toda vez que a planta entra em florescimento, ela passa a dar mais atenção à estrutura reprodutiva e menos para a raiz. Aí o café entra em outro problema, porque ele tem que manter tudo junto. Ele tem que manter crescimento de raiz, ele tem que concentrar amido na raiz para que ele sirva de energia posterior, ele tem que manter crescimento de folhas, e aí a coisa começa a complicar. E aí essa folha que vai determinar para onde que vai essa energia. Obviamente, dentro da folha nós vamos ter os hormônios. Então aqui eu tenho uma folha, e eu vou ter a partição dessa energia da folha. Uma parte vai para onde? Frutos. Então o fruto vai enchendo. Ao mesmo tempo que esses frutos vão enchendo e crescendo, eu tenho uma parte que vai para produzir novas folhas e raízes. Tudo acontece ao mesmo tempo. Embora o dreno do fruto é tão forte que a maior parte da energia vem para cá. E aí vai explicar uma coisa, outra coisa interessante. Se isso é tão forte, então se eu tenho uma carga muito grande no ano, eu vou esgotar a planta, porque ela não vai ter capacidade suficiente de armazenar a energia que vai servir para a próxima safra. Não é isso? Ao mesmo tempo, eu
tenho numa planta uma desuniformidade. Por que a planta de café é desuniforme em florada? A planta, ela precisa florescer em períodos diferentes, porque se ela não fizer isso e tiver uma seca num período específico, ela vai perder todas as flores, não vai perpetuar a espécie. Então, a desuniformidade de florescimento para a planta é importante, porque ela vai frutificar e maturar frutos em diferentes épocas para ter diferentes possibilidades dessas sementes virarem uma planta depois. O que nós estamos fazendo vai contra a natureza. Nós estamos tentando uniformizar uma coisa que a planta levou anos para conseguir. E aí, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos essa taxa de crescimento e esse período de enchimento. Sabemos que no café, quanto mais lento esse processo, mais interessante vai ser. Isso explica um pouco aquela questão da altitude, da onde ele foi originado. Então, o que acontece aqui? Nessa fase, obviamente, eu tenho que ter manutenção de folhas. Se eu tiver doença, as folhas vão estar produzindo menos açúcares. Então, essa sanidade é importante, essa nutrição é importante, porque aí você tem veículos, estruturas, nutrientes que vão ativar e desativar enzimas, e eu vou ter hormônios. Para que vão servir esses hormônios? O hormônio é o que manda fazer, não é ele que faz, ele vai mandar fazer. Então, a auxina é aquele hormônio que vai vascularizar. Quando aquela gema começa a se tornar ativa para formar flor, a vascularização da gema é feita pela auxina. A giberelina vai promover o florescimento e a expansão das células do fruto. E a citocinina é o hormônio que aumenta o fluxo de açúcar para dentro do fruto. Então, cada um deles vai ter uma função. Depois eu vou passar um resumo daqui que seria cada um deles. E aí, dentro desse resumo do reprodutivo, o que eu preciso ter? Fotossíntese alta, controle de praga e doenças, e translocação do açúcar daqui para o fruto. Só que aí, eu lembro de uma outra coisa que nós comentamos anteriormente. Se eu tenho que ter uma planta bem nutrida, eu tenho que lembrar que a planta bem nutrida, ou o excesso do nutriente, pode afetar isso aqui, ó. Quando eu erro no nitrogênio, a planta entende que precisa voltar a vegetar, porque excesso de nitrogênio produz muita citocinina, e a citocinina vai produzir mais folhas. Então, excesso de nitrogênio vai reduzir a translocação, eu vou ter menos enchimento de grãos e mais estrutura vegetativa. Porém, eu tenho alguns nutrientes que são translocadores. Nós temos aqui fósforo, magnésio, potássio e boro. Esses 4 ajudam a distribuir o açúcar das folhas para o grão. A gente chama isso de nutrientes responsáveis pelo enchimento de grãos. Isso aqui é muito bem conhecido em culturas anuais. Eu estou falando para vocês, estou montando um modelo do pouco que a gente entende dentro dessa cultura com uma fisiologia um pouco diferente. Ao mesmo tempo, nós temos a própria citocinina, que aumenta a capacidade de translocação para o grão, porque ela aumenta a quebra da sacarose. Essa enzima que ela ativa, chamada de invertase ácida, ela quebra a sacarose em frutose e glicose e melhora esse fluxo. Pensando tudo nisso, essa energia vai ser distribuída, pouco para a raiz, menos para caules e meristemas e folhas, e mais para órgãos em crescimento. Como a raiz reduz a disponibilidade de energia, ela vai reduzir a absorção e, consequentemente, a produção de hormônios. E aí que tem esse balanço nutricional, aplicações foliares, e tudo isso que se faz tentando adequar isso. Lembrando que uma planta não consegue ser nutrida por fósforo foliar. O fósforo aplicado na planta estimula a enzima chamada fosfatase ácida, que ajuda a liberar mais fósforo do solo para absorver via raiz. Mas você não nutre uma planta por fósforo via folha, porque a quantidade é muito pequena. Ao mesmo tempo, cálcio e o boro
vão formar o tubo polínico, aquele tubo que sai do grão de pólen, chega até o ovário e distribui os gametas. O problema é que os dois são imóveis. E aí, a mobilidade deles vai depender muito da capacidade de atingir o alvo. Quer dizer, mobilidade. A capacidade que o nutriente tem para chegar lá, basicamente, eu posso falar com vocês, é via raiz. Por quê? Porque via folha, a capacidade de você alcançar o alvo, aplicando ele, é muito pequena. Então, você tem que priorizar a absorção via sistema radicular, desde que tenha conexão de xilema com as gemas, né? Que isso vai ser importante. Depois da fecundação, esses 3 hormônios vão começar a desenvolver o fruto. E aí, desenvolvendo o fruto, estou com uns 5 minutos, né? Desenvolvendo o fruto, eu vou ter essa estrutura, né? Bom, pensando nisso, foi aquilo que nós comentamos. Durante essa fase reprodutiva, eu vou ter uma grande competição, sendo que os frutos sempre vão ganhar. Eles são de 4 a 5 vezes mais efetivos em puxar açúcar. Portanto, altas cargas podem puxar tanta energia que a planta vai ter um déficit energético. E aí, eu vou ter uma restrição de fornecimento de energia para a raiz e folhas. Ao mesmo tempo, esse foi um trabalho que eu desenvolvi na época da disciplina do professor Favarin, que está aqui, né? Onde nós estudamos, dentro de uma revisão, a importância desse tempo da maturação de um fruto de café. Por que a maturação ela não pode ser tão rápida? Porque existe, no interior de uma semente de café, uma substância chamada de ácido clorogênico. Essa substância ela é importante porque ela tem uma função antioxidante, uma função importante de defesa contra insetos. Porém, durante a maturação do fruto, ela é transformada, quebrada em 2 moléculas menores, que dão adstringência à bebida. Então, quanto mais rápida for a maturação, menos tempo essa molécula tem para se transformar novamente em ácido clorogênico, que vai acontecer lá na borda, próximo da casca da semente. Então, maturações mais lentas proporcionariam que esse efeito acontecesse por completo, tendo assim uma qualidade melhor de bebida. Isso teria uma correlação direta entre tempo de maturação e qualidade de bebida. Obviamente, quanto maior o tempo, maior tempo para enchimento também desse grão, né? Estou errando aqui no negócio. Bom, então o que significa? Resumindo um pouco essa história que nós vimos de controle hormonal, nutrição e assim por diante. Nós vimos que o café, ele tem uma força ou uma ação hormonal muito forte. Quando nós temos estresse hídrico, período de seca, nós temos alta quantidade de ácido abscísico e baixa quantidade de hormônios promotores de crescimento. As gemas estão praticamente sem conexão vascular. E eu tenho baixa quantidade de água nesses botões florais. No momento que a chuva começa, essas conexões são reativadas, começa uma pressão de água lá dentro, e eu tenho o quê? Aumento na produção de ácido giberélico. O que o ácido giberélico faz? Ele vai induzir o florescimento. Juntamente com a auxina e citocinina, eu vou ter a formação de flores. Lembrando que a auxina vai ser importante por causa da vascularização, e, portanto, isso tem uma relação direta com cálcio. Não sei se alguém trabalhou aqui com tomate, mas em tomate o pessoal usa muito nitrato de cálcio junto com a auxina. Por quê? Porque a auxina, ela melhora a vascularização. Se eu aplico o nitrato de cálcio, eu estou melhorando o caminho de entrada do cálcio ao fruto. Então, seria uma opção interessante. Ao mesmo tempo, quando eu começo a formar o grão, eu vou ter um aumento da citocinina para translocar mais, aquilo que nós comentamos, e
giberelina para aumentar a expansão das células. Depois disso, entra em maturação, e aí o inibidor de crescimento, que é o etileno, começa a ser produzido justamente para dar qualidade à bebida, né? E os promotores começam a cair. Esse é um slide muito interessante, que o professor João Domingos, professor lá da Unesp de Botucatu, fisiologista há muitos anos, me passou como cortesia, e eu adaptei isso à nossa situação. Então, o que significa? O que é importante pensando em altas produtividades? Tudo aquilo que nós comentamos. Eu tenho uma planta com alta quantidade de raízes. Então, área específica de absorção de água e nutrientes, que eu estou construindo lá no início e tentar manter isso numa planta perene. Eu tenho uma folha com uma duração de atividade fotossintética por um período mais longo, então, sem doença, sem estresse. Eu tenho uma fotossíntese líquida elevada. Fotossíntese líquida significa folha sadia, com pouco gasto e muita produção. Taxa de transporte e distribuição de açúcares, quer dizer, aquelas folhas conseguir levar o açúcar ao fruto. E aí nós vimos a importância do potássio, fósforo, né, do boro, do magnésio. E essa distribuição, ela vai depender também no café, na quantidade de folhas, na quantidade de frutos, que aí a partição de massa pode ser maior ou menor, e isso causar problemas futuros. E o número e tamanho de drenos. Na soja, para nós, quanto mais fruto tiver, melhor. No café, nem sempre pode ser isso, porque se eu tiver muito, eu posso esgotar a minha planta, né? Então, tem que existir um equilíbrio dentro desses processos. Pessoal, eu falei um pouco de fisiologia de café para vocês, embora não seja a principal cultura que eu trabalhe hoje, né? A principal cultura que eu desenvolvo pesquisa é soja e milho. Mas procurei trazer para vocês um pouco da importância da fisiologia, acoplar um pouco aquilo que a gente trabalha em culturas anuais e trazer essas informações um pouco mais relacionadas a café. A gente sabe da dificuldade de conseguir pesquisas, de estudos, justamente por ser uma planta um pouco mais difícil de ser avaliada. Muitas enzimas que nós avaliamos em soja e milho, a gente não consegue detectar isso em café, ela oxida muito facilmente. Então, muito das informações que a gente tem em soja, milho, feijão, nós não estamos conseguindo ter na mesma intensidade em café. Isso é um problema, né? Mas, pessoal, estou à disposição. Aqui tem o meu e-mail, meu telefone. Como eu falei para vocês, não sou especialista no café, mas o que eu puder auxiliar vocês, eu farei com bom grado. Só alguma pergunta? Muito obrigado, Fagan. Uma bela palestra. Muito didática, nos ajudou muito, com certeza. E a gente abre agora, a gente tem um tempinho aí, até na hora do almoço, para fazer perguntas, para o professor aproveitar esse momento. Se não tiver, eu separei 3 aqui. Se der tempo, eu faço, mas a prioridade é da plateia. Para incentivar primeiro, então vou começar fazendo uma pergunta, professor. É muito comum perguntarem para a gente no campo o porquê que o ponteiro do café, às vezes, ele fica menor que os ramos laterais. Você falou de auxina, falou de boro, e a informação que a gente tem de campo que poderia ser deficiência de boro. Você tem informação sobre isso para nos ajudar? É o seguinte, o boro pode ser uma característica, de boro pelo fato do seguinte: o boro, ele controla concentrações de auxina no ápice. Quando você tem uma redução de boro, você tem uma redução de produção de auxina e você tem uma redução da dominância apical. Normalmente, deficiência de boro, ele chega a causar queima de ponteiros e estímulo de formações de ramificações, quando você chega num nível muito elevado de deficiência. Pelo fato do boro ser imóvel e só vai por fluxo de massa, a última parte a chegar na planta seria o ponteiro. Então, pode ser,
com certeza, uma característica de deficiência de boro. É muito comum acontecer isso em eucalipto. O pessoal faz pulverização aérea, tentando alcançar o ápice da planta, evitando que ela tenha esse processo durante o período de seca. Então, como eu te falei, não é uma planta que eu trabalho no cotidiano, mas pensando nas características da deficiência, é possível que seja. Perguntas? Parabéns aí, muito obrigado. Eu queria perguntar a questão do... Você falou lá do plantio no sentido do sol. Uhum. Parece que tem uma deficiência que teria estar mais escaldadura, não é isso? Em função do tempo e tal. Mas você não tem outros benefícios que poderiam compensar isso? Na questão da planta mais sadia. E também se fala, eu sou leigo no assunto, que planta tem muito mais folha do que precisa. Se tiver uma perda lá, então eu queria uma avaliação sua, porque eu faço plantio desse sentido, mas assim, a gente fica... Entendi. Vou falar o que seria o ideal. O ideal é que no café existisse um protetor solar. Uma molécula que você aplicasse na folha, reduzisse essa radiação ultravioleta, que é a mais danosa e é aquela que causa esse dano, principalmente na escaldadura, e que você tivesse o benefício da luminosidade na redução de doenças, por exemplo. Você vai ter uma umidade menor, você vai ter uma perda natural de folhas, de flores, que a planta realmente produz mais, porque muitas dessas flores não vão ser flores normais, não vão abortar por outro motivo. O problema do café é que, por natureza, ele já é uma planta que não tem uma adaptação a intensidades muito grandes de luz. E a fotorrespiração, que é o que acontece nessas altas intensidades de luz, rouba muito energia da planta. Então, locais com maior intensidade de luz, mais calor e maiores fechamentos de estômago, naturalmente eles vão ter esses problemas de escaldadura. Para compensar isso, a gente está tentando desenvolver um trabalho esse ano, com mais de 1000 plantas de café, de mudas, tentando resolver o primeiro problema, que é a escaldadura. Pega a planta do viveiro, transplanta ela e aplica determinadas substâncias que ativariam um sistema similar a um protetor solar. Não com o efeito do protetor, mas com o efeito de redução dos níveis dos danos da luz. Se isso for possível, provavelmente esses problemas que o senhor tem, eles seriam menor e, quem sabe, o problema da doença que tem no ambiente mais sombreado seriam até piores do que aquele que está no pleno sol, que você teria uma produtividade compensada por amenizar esse problema do estresse. Existem algumas possibilidades desse problema ser resolvido. Nós temos um protetor solar que funciona da mesma forma. Se a gente conseguir induzir isso no café, eu acho que esse problema a gente consegue reduzir com facilidade. Mas aí eu acredito também que esteja um outro fator. O que seria mais problemático? A doença, que vai estar atacando em maior intensidade, o problema de resistências dos fungicidas, e assim por diante. Ou o senhor, por exemplo, posso produzir menos, mas vou gastar menos em fungicida, vou ter menos problemas com aplicações, e assim por diante. Isso também seria um ponto de escolha para definir isso. Mas o ideal seria você ter um produto que reduzisse esse processo, esse dano da escaldadura. E a gente está tentando desenvolver, algumas coisas parece que estão funcionando. Mas como eu falei, café, você planta hoje, daqui 3 anos você vai ter certeza se essa tecnologia deu certo. Então, é a longo prazo isso, né? A gente vai ter que demorar muito tempo ainda para entender esse processo. Ok. Rogerinho. Sobre o estresse térmico e estresse hídrico, você vê a arborização como um caminho ou uma solução? Segundo, você indicaria melaço em que dose ou concentração? A primeira parte da pergunta é? Sobre a arborização. Não, pois é, eu vi um trabalho na Exalc, o pessoal trabalhava com seringueira, né, utilizando seringueira e café
entre as plantas de seringueira. Não tenho conhecimento superficial apenas de alguns resultados que o pessoal mostrou, que aparentemente reduzia a alternância de produção, que a produção era mais estável, mas não cheguei a acompanhar até o final. Logicamente, quando você tem uma redução da intensidade direta de luz, você vai ter menos danos de fotorrespiração, de escaldadura e provavelmente um melhor aproveitamento do que chega, né? Não sei até que ponto isso pode ser benéfico ou não para a planta. A segunda parte seria de melaço. O que a gente vê o produtor fazer, normalmente ele trabalha com melaço com doses maiores do que realmente a planta precisa. Eu sei lhe dizer em termos de sacarose bruta. Você pega o açúcar e aplica, por exemplo. Sacarose é em torno de 1%. Não o melaço. O melaço lá dentro tem açúcares, mas a quantidade aí vai depender da concentração de sacarose lá dentro. Se a gente pegar só a sacarose, é em torno de 1%. Por quê? Se eu pensasse que eu vou repor o açúcar que a planta está deixando de produzir, eu ia aplicar um caminhão de melaço lá dentro. Então, não é a quantidade, e sim o estímulo. Quando você aplica 1% num hectare, no hectare de café, 1% com a quantidade de folha que existe, é nada. Mas por que dá o estímulo? Porque eles descobriram que quando você aplica a sacarose, você ativa enzimas que aumentam a produção de outros tipos de açúcares. E a partir dessa descoberta, eles viram que quando a planta está fazendo fotossíntese e não gasta o que ela faz, e aquilo fica retido, ela trava o processo. Então, eles descobriram que quando aplicavam o melaço, ou, no caso, a sacarose, aumentava a quebra desse açúcar e descongestionava o sistema. Ao descongestionar o local que estava produzindo açúcar, a planta voltava a fazer fotossíntese. Então, como eu te falei, melaço, eu não sei te dizer a dose ideal, mas de sacarose, esse estímulo é de 1% de concentração. Durval. Bom, parece que a pergunta minha é quase igual à sua. Que existe um produto no mercado hoje que o pessoal está usando muito, principalmente em São Paulo, que é o Indumel. Esse Indumel é um melaço desidratado. E ele tem 0,10 de fósforo, 4 de potássio, 7 de cálcio, 2,5 de magnésio, 0,10 de ferro e 1 de sódio. E eles estão usando isso contra estresse hídrico e escaldadura. E parece que tem dado certo. Como esse negócio, isso aqui é uma substância de reserva da planta, que a planta fabrica, eu acho que é um negócio lógico. Você acha que isso dá algum resultado, pulverizar na planta? E eles usam a pulverização a 2%. Esse produto, não conheço ele, mas eu faço muito trabalho com aminoácido isolado. Então, o que eu fiz? Eu apliquei, entre vários aminoácidos, glutamato, por exemplo. Eu apliquei 2 gramas em 1 hectare de soja. 2 gramas em 1 hectare de soja não é nada. E aonde eu apliquei 64 gramas, a produção foi inferior do que onde eu apliquei 2 gramas. Então, o que se descobriu até agora em termos de bioestimulantes? Que isso é um bioestimulante. O que tem de fósforo, de magnésio ali, praticamente é insignificante para uma planta. Quantidade muito pequena. É que quando você aplica uma pequena quantidade, a planta é como ela saísse daquela zona de conforto e voltasse a reativar o metabolismo. O que aconteceu no caso do açúcar, da sacarose, naquele trabalho, foi que a planta tinha parado com a fotossíntese, quando você aplicou o produto, ela reativou o sistema. Em relação ao déficit hídrico, essa quebra do açúcar que ela produziu e ficou acumulado porque ela não conseguia transportar, pode estimular a planta a produzir novamente fotossíntese. A escaldadura significa o seguinte: quando você tem um sistema que está produzindo energia e um outro que consome energia, o fluxo segue. Por que acontece escaldadura? Porque a planta absorve luz, transforma isso em energia química, altamente potente. Como o estômago fecha e ela não consegue transformar essa energia em açúcar, essa energia vai acumulando. Acumulando, até causar a queima da planta, da folha.
Quando você estimula novamente o sistema a funcionar, a produzir o açúcar, você poderia sim fazer com que esse fluxo continuasse. Teoricamente, nunca testei isso, faria sentido, né? Não sei se as doses, as quantidades serão suficientes, mas teoricamente você poderia reativar o fluxo, uma vez que a sacarose mostrou isso naquele outro trabalho, né? Mas assim, a gente ter certeza das coisas, a gente sabe que tem uma diferença entre o que é teórico e aquilo que realmente vai fazer diferença na prática depois. Mas dentro da estrutura fisiológica de bioestímulos, isso poderia fazer efeito. O que a gente pensa é o seguinte, se a planta está com estresse hídrico, e você coloca aquilo que ela teria que fabricar, se não tivesse estresse, você coloca de presente para ela, seria um negócio benéfico, né? Exatamente isso. A gente sempre pensa que aquele açúcar que você está aplicando nela é aquilo que ela deveria produzir. Então, você está substituindo. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O que você aplica para ela é uma coisa tão insignificante que aquilo não daria nem para 1 minuto, pelo que a planta precisaria produzir. Então, tudo aquilo que nós aplicamos de aminoácidos, de produtos na folha, nada substitui o metabolismo dela, apenas ativa ou desativa o metabolismo. Então, é essa a ideia, é um interruptor que você liga, desliga, mais ou menos nesse sentido. Antes de passar para a próxima pergunta, nosso técnico de segurança aqui passou que tem um Amarok com a placa OXB 9791, que está toda aberta lá no pátio, lá, e está com a documentação e tal. Então, se o dono estiver aqui na plateia, aqui, para ir lá cuidar do veículo lá, que ele está aberto. Próxima pergunta aqui do Paulinho. Professor, nessa fase final de enchimento de grão, tem uma lavoura que eu assisto, está emitindo flor, né, botão floral. Tem alguma coisa a ver com desequilíbrio hormonal? Ao mesmo tempo que você está enchendo o grão, você tem situações que está emitindo botão floral. Pode. A questão realmente é uma planta com uma fisiologia muito específica, né? Você tem, eu vou pegar para algumas plantas que a gente tem um conhecimento melhor, como soja, por exemplo. Soja, ela faz isso, ela está enchendo o grão e está emitindo flor, que é um hábito de crescimento indeterminado. As cultivares hoje modernas têm essa capacidade. O que está acontecendo é que algumas gemas que deveriam estar dormentes, por exemplo, ou se formar para se desenvolver para uma próxima safra, desenvolveu antes, ou algumas gemas que deveriam ter sido estimuladas a formar flor, por algum motivo não formou. Mas é o momento que você tem alta quantidade de giberelina dentro da planta. Então, se essa gema estiver pronta para desenvolver uma flor, ela vai desenvolver, porque a concentração hormonal está favorável a isso acontecer. Pode ser que em algum momento a conexão vascular dessa gema não tinha acontecido por algum motivo. Como é uma planta extremamente difícil de entender e as avaliações hormonais são muito caras, a gente não tem a certeza do que pode estar acontecendo, mas provavelmente é uma gema que estava pronta e que não foi estimulada antes por algum motivo, né? Pode ser conexão vascular que não tinha sido suficiente. Perguntas? Aqui, Sérgio. Professor, o senhor colocou algumas coisas sobre nutrientes, né? E no café o pessoal usa muito ainda o cálcio, boro, antes da florada, para ajudar na formação do tubo polínico, essa coisa toda. Lógico que com a planta vindo bem nutrida, né, como deveria, talvez isso não fosse tão importante. Mas pensando nesse uso, qual o momento? Qual a ação desses nutrientes na formação realmente, para que ele seja realmente eficiente? Porque a hora que já está pronto, ou praticamente abrindo, começando a fazer o botão, eu acredito que isso já não tenha o efeito necessário, o desejado. Você se refere principalmente a cálcio e boro? Ou não? A todos? É o seguinte, se a gente pegar numa gama de efeitos, né,
Vamos pegar, por exemplo, o cálcio e boro. O principal problema que eu vejo no cálcio e no boro se chama conexão vascular. Então, você tem uma gema que ela foi formada durante um período de produção, né, que ela foi diferenciada, entrou em dormência, mas a fecundação no café, ela é autofecundação. Então, para a formação desse tubo, você teria naquele período que ele sai do estresse e começa a formar flor, fecundar e assim por diante. O ideal é que você já tivesse dentro da planta ou dentro da estrutura o cálcio e o boro. Para quando ela reidratasse, você já tivesse isso pronto para ter ação direta. Por que eles são importantes? Porque qual que é a relação do boro, por exemplo? O boro ele é extremamente importante porque o tubo que ele é formado, ele tem na estrutura dele, tem paredes, e na estrutura dele precisa dessas paredes para dar consistência, o boro e o cálcio. Só que o boro também é importante porque ele ajuda a produzir alguns açúcares. Em algumas plantas, esses açúcares estão dentro do grão de pólen, que é a energia que o grão de pólen utiliza para formar o tubo. Então, o ideal é que esse cálcio, esse boro, já tivesse lá dentro, para que isso acontecesse, né? Ao mesmo tempo, se a gente for pensar em nutrientes ligados à energia, se eu pudesse fazer aplicações de magnésios sequenciais, por exemplo, de magnésio sequencial, eu estaria reestimulando a planta, não apenas a produzir ATP, mas o magnésio é um dos nutrientes mais importantes na redução de toxidez, seja por herbicidas, seja por déficit por falta de água. A gente fez um teste em soja, nós induzimos uma toxidez extremamente alta de lactofen nela, e junto com o lactofen, nós aplicamos sulfato de magnésio. Onde nós aplicamos sulfato de magnésio, o nível de dano caiu mais de 60%. A ideia não era você fazer lactofen na soja, mas era você entender até que ponto o magnésio era importante na redução de danos por estresse. Como o magnésio, o enxofre, ajuda na produção de uma molécula chamada de glutationa, e essa molécula ajuda na defesa contra estresse térmico de luz, nós achávamos que isso também poderia ter uma ação importante, que no café, como ele sofre muito pelo excesso de luz, o magnésio, junto com o enxofre, poderia dar uma casadinha interessante. O problema é assim, como nós somos muito ansiosos no resultado, a gente sempre procura culturas de ciclo mais curto. Então, ao invés de testar isso no café, a gente testa isso em soja, em feijão, em milho, que a ideia, você já consegue ter o resultado poucos meses. No café, eu acredito que o uso de magnésio, enxofre, e a própria glutationa, que é uma molécula que você poderia reduzir em altos níveis os danos de luz, estresse térmico e estresse hídrico. Então, o que nós procuramos fazer nesse caso? É aplicar os dois nutrientes para produzir a molécula. Não usar a molécula pronta, só usar os precursores da molécula. Então, aí abre uma porta extremamente grande. Isso em café a gente vai começar a fazer a partir desse ano, em muda, para ver se isso tem algum efeito. E, nessa mesma linha, a gente descobriu uma molécula chamada de metiljasmonato. Descobriu não, a molécula já existe há muito tempo, mas descobriu que ela tem uma ação fortíssima em redução de estresse por alta luminosidade. Funcionou em soja, mas, como eu falei, café é uma fisiologia completamente diferente. Não sei como é que a planta vai se comportar a um hormônio que inibe crescimento e é um hormônio de resistência a inseto. Ele atua na resistência a inseto em outras plantas. Eu poderia travar a planta ou poderia ter um efeito extremamente positivo. Você falou, se eu não estiver enganado, que você trabalha mais com soja. Isso. O que você indicaria para o café? A questão de eu ter as informações, como que a planta está indo. De folha, de solo e tal. Porque muitas vezes eu acho que você faz as coletas, manda para lá, até você voltar, na minha opinião, muitas vezes eu acho que esse processo é muito
longo. Você pode ter perda na medida que você está perdendo 10 dias, 20 dias. Eu gostaria, como a soja é o ciclo muito curto, como vocês fazem isso? Porque eu teria que fazer muito mais rápido, para efeito de eu fazer uma comparação com o café, porque eu não tenho nada de conhecimento de soja. Porque talvez nós pudéssemos trazer alguma coisa lá da soja, nessa rapidez, dessa avaliação, tomar decisão e ação. Soja, a gente sempre busca florescimento, que é o período a gente chama de alteração de dreno, onde a planta passa a redirecionar a energia dela, né? E aí é onde ela se torna mais suscetível à doença. Sempre a fase reprodutiva é quando a planta deixa de investir em defesa e passa a investir em enchimento. Isso torna ela muito mais suscetível a qualquer tipo de doença. Sempre nas folhas do terço médio, completamente expandidas. Esse é o critério que a gente usa para essas culturas. Como em soja, hoje, pouco se trabalha com deficiência, porque o nível de aplicações são muito grandes. Cara de alta produtividade, por exemplo, cara que trabalha, como esse ano, pessoas que tiraram mais de 80, 90 sacos por hectare, eles sempre trabalhavam preventivamente. Quando precisa, normalmente essas deficiências acontecem muito mais na fase vegetativa, pós-glifosato, que dá uma deficiência que parece manganês, mas é uma toxidez do próprio glifosato. Se trabalha com essas folhas do terço médio. Nunca do terço superior, no terço médio, onde você tem folhas adultas completamente expandidas. Só que, se você trabalhar com uma planta de ciclo super precoce, que é 90 dias, realmente, esse time... O que o pessoal faz? Tiro de cartucheira. Tiro de cartucheira é o seguinte, olha, parece deficiência de manganês, mas pode ser zinco, pode ser ferro, o cara vai lá e aplica tudo, junto com aminoácido, e resolve o problema. E depois, analisa a análise. Mas o tiro de cartucheira, normalmente, que o pessoal faz. E funciona. Eu vou fazer mais uma pergunta, então. Você falou de aplicação de sacarose, melaço. Tem alguns produtos aí, dizendo que são protetores solar, para o café. Até que ponto ou não nós devemos nos preocupar com esses produtos atrapalhar a transpiração da planta? Boa pergunta. Eu me deparei com alguns produtos com esse apelo, e foi a pergunta que eu fiz. Eu disse, olha, se você tem uma redução de absorção de luz, você tem uma camada sobre a folha, você pode reduzir a transpiração e, ao mesmo tempo, reduzir a capacidade da folha absorver nutriente foliar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o janela de segurança. Eu apliquei um produto com esse efeito, quantos dias eu posso entrar com uma nutrição foliar? Ou quantos dias isso pode reduzir a transpiração da planta? Então, se eu tenho uma muda, a transpiração da muda é baixa, porque tem pouca área foliar. Mas agora, se eu pegar uma planta de café e pulverizar só na área de pleno sol, como ele estava pensando, para reduzir esses problemas de escaldadura, e você ter uma melhor eficiência em questão de doença? Não sei, é uma boa pergunta, porque primeiro você precisa determinar a janela que você pode fazer, quando você pode entrar com nutrição foliar sem ter problema de redução, e se você aplicar hoje e tiver altas temperaturas depois e a transpiração aumentar e a folha não der conta, ela vai queimar do mesmo jeito, né? É uma informação que nós não temos, mas isso é extremamente importante. Ok. Ninguém inscrito? Favarim? Não vai falar nada? Então tá bom. Professor, muito obrigado pela atenção, por aceitar nosso convite com essa brilhante palestra. Por favor, venha mais vezes na FEN Café. Obrigado, pessoal.